Olá, gente. Então, dando continuidade aqui nas articulações do esqueleto axial, vamos falar agora das articulações intervertebrais. Tá? Então, as articulações intervertebrais, elas são formadas, né, por duas vértebras adjacentes, né, com um disco cartilaginoso entre elas ou interpostos. E entre eles, né, entre os discos, tem os ligamentos de sustentação. Então, todo esse conjunto aqui, eles vão formar o que eles chamam de uma unidade funcional. Então, a cada duas vértebras e um disco, com seus ligamentos, forma-se uma unidade funcional. Então, tá aqui um exemplo, ó. Um corpo vertebral tá aqui. Vou trocar a cor aqui. Esse vermelho pega. Ó, um corpo vertebral tá aqui. Outro corpo vertebral tá aqui. E entre os dois tem aqui um disco, ó. Aqui está o disco. Então, todo esse conjunto aqui, ó, é o que eles chamam de uma unidade funcional. Okay? Então, essas duas formam unidade funcional. Aí essa outra vértebra com essa daqui forma outra unidade funcional. Essa vértebra com essa daqui forma outra unidade funcional. E assim vai indo. Ok? Então, existem, né, as articulações intervertebrais, ou seja, entre as vértebras. Tá? Então, e aí existe, né, a sínfise, tá? Onde que tem sínfise? Entre os corpos das vértebras. E tem as articulações sinoviais, que é entre as faces articulares, né? Que é a cabeça e a fóvea da vértebra. Isso daí, essas partes a gente estudou lá na osteologia. Ok? Que tá aqui, ó. Que tem as extremidades cranial e caudal de duas vértebras adjacentes, são conectadas por discos intervertebrais. Esse aqui é um disco, ó. Tá? Então, quando vocês ouvem falar em hérnia de disco, extrusão de disco, alguma coisa do tipo, tá? É essa coisinha aqui que dá problema. Notem o seguinte, que o disco ele tem duas estruturas, ó. Aqui no meio, né? Ele tem um núcleo que ele é pulposo e ao redor do núcleo ele tem esse anel. Aqui, ó. Toda essa estrutura aqui, que ele é fibroso, ó. Tá? Então, funciona assim, ó. Para cada vértebra, isso aqui é uma vértebra e aqui tem outra vértebra. Entre as duas, então aqui, ó. Então aqui está uma vértebra, aqui outra vértebra e entre as duas vértebras, isso aqui, um disco intervertebral. Okay? Só dar uma ampliada aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó, o núcleo pulposo e aqui ao redor o anel fibroso. Aí que tem sobre os discos, ó. A espessura dos discos vai diminuir ao longo da região torácica e lombar até alcançar a espessura mínima na coluna lombar. Os discos intervertebrais cervicais, ou seja, lá do pescoço, são mais finos dorsalmente do que ventralmente. Tá? Então, as vértebras individuais elas são unidas por ligamentos curtos, ou seja, é um ligamento que liga uma vértebra à vértebra adjacente, ou seja, a vértebra vizinha. E ligamentos longos, que são os ligamentos que ligam conjuntos de vértebras, bem como ligamento nucal, que ele é contínuo, exceto em gatos e suínos, e pelo ligamento supraespinal, que está presente em todas as espécies. Então, vamos aos ligamentos da coluna vertebral.
Então foi aquilo que eu falei, os ligamentos curtos, eles vão fazer uma ponte entre vértebras sucessivas, tá? Entre uma vértebra e outra, como se fosse aqui. Aqui está uma vértebra, aqui está outra vértebra. Esse ligamento aqui, ele é considerado ligamento curto. Agora, se sai um ligamento daqui e ele liga dessa vértebra a essa, eles já consideram como ligamentos longos, ok? Então, ligamento longo que alcança várias vértebras, formando unidades funcionais, tá? Então, uma vértebra, um disco intervertebral e outra vértebra, uma unidade funcional. Várias vértebras junto, várias unidades funcionais, ok? Então tá aqui, ó, os ligamentos longos e curtos da coluna lombar. Ligamento interespinal, esses aqui, ó, são, e os ligamentos amarelos, que são esse aqui, ó, são os ligamentos curtos. Já o ligamento longitudinal dorsal, que é esse aqui, e o longitudinal ventral, como o nome diz, ligamento longo. O que não está nessa figura aqui são os intertransversários, ok? Que eles ligam os processos transversos de uma vértebra a outra. Os intertransversários são ligamentos curtos. Tá? Falando em ligamento nucal, lá na frente tem a definição que ele é dividido em duas partes. Então, ó, o ligamento nucal ele é ausente no gato e no suíno. Contudo, essas espécies elas possuem um ligamento supraespinal, ok? Que é esse aqui, ó. Então, o ligamento nucal, né? Ele é aqui da nuca. E a partir do momento que ele fica acima do processo espinhoso das vértebras, ele passa a se chamar de supra, ou seja, acima da espinha ou espinal, tá? Então aqui, ó, ficou escondido aqui, mas no nucão, o funículo nucal ele vai surgir no áxis, do jeito que está aparecendo aqui, ó, né? E vai se inserir no processo espinhoso da primeira vértebra torácica. A partir daqui da primeira vértebra torácica já não é mais funículo nucal, passa a se chamar ligamento supraespinal. E até onde que esse ligamento vai? Ele vai aqui, ó, até a terceira vértebra sacral. Nos ruminantes, ele inicia aqui, ó, no occipital e segue até a cernelha, que é essa região aqui, ó. Ok? A partir daí, ligamento supraespinal. Nos equinos, tá? Ele vai surgir também no occipital, ó, assim como nos ruminantes, e ele vai seguir até o processo espinhoso, tá? Da quarta vértebra torácica, ok? Então, a partir daí, ligamento supraespinhal. Até onde que ele segue? Até o sacro. Tá? Então, quando fala em ligamento nucal, a gente precisa entender que ele é subdividido em funículo nucal, em funículo e lâmina nucal, tá? E grande parte da função dele está aqui, ó. Ligamento nucal, ele é subdividido em funículo nucal e lâmina nucal. Ele tem também por função, ó, sustentar grande parte do peso da cabeça enquanto ela está ereta, ó. E desse modo ela vai aliviar a carga da musculatura da cabeça e do pescoço, ó. Se a cabeça estiver ereta, ele fica sustentando aqui, ó.
porque ele está preso aqui atrás. Aí essa musculatura aqui, ó, ela fica folgada, ok? Então tá aí só para ressaltar para que ele serve. Agora as articulações das costelas com a coluna vertebral. Então a maioria das costelas elas apresentam duas articulações com as vértebras correspondentes, sendo que todas as duas elas vão atuar com forma de dobradiça. E aí é o seguinte, quanto mais próximas as articulações estão, maior é a mobilidade, sendo que a mobilidade máxima é alcançada nas costelas caudais. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, as costelas flutuantes, que são as mais caudais, elas têm mais movimento do que as costelas verdadeiras. Agora, a articulação costo-vertebral. Por causa da cabeça da costela, ela é uma articulação esferoide, em que duas faces articulares da cabeça da costela se articulam com a reentrância formada por duas fóveas articulares das vértebras torácicas. Tá? Então, a cabeça da costela, como a gente estudou lá na aula prática, ela vai estar aqui assim, aqui vai estar uma costela, aqui do outro lado vai estar outra costela, e aqui no meio vai estar uma vértebra torácica, tá? E aí aqui fala, ó, formada por duas fóveas articulares das duas vértebras torácicas adjacentes, tá? Então, o par de costela ela sempre vai envolver mais do que uma vértebra torácica. E aí tá aqui, ó. A reentrância para a primeira costela é formada pela última vértebra cervical e pela primeira torácica. Tá? Então isso daqui é uma exceção. Tirando a primeira costela, todas as outras é formada por duas vértebras torácicas, como eu falei aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, tirando isso daqui, todas as outras são sempre formadas por duas vértebras torácicas. Tá? A primeira é uma cervical e uma torácica, para poder fazer essa reentrância. Dessa articulação tem alguns ligamentos. O primeiro deles aqui, ser citado, é o intercapital. Tá? A capital não é de capital de cidade, é de cabeça aqui. Por que é intercapital? Ele está aqui, ó. Aqui está uma cabeça da costela. Aqui está a outra cabeça da costela. Como ele liga as duas cabeças, tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas ele está passando, ó, ele sai de uma cabeça, certo? E ele passa aqui, ó. Sai daqui, passa aqui e liga aqui. Por isso que ele é chamado de intercapital, porque ele fica entre as cabeças. Por exemplo, a cabeça da costela esquerda com a cabeça da costela direita. A articulação costo-transversária, ela está aqui, ó. E aí esse aqui é o ligamento costo-transversário. E aí ela é formada pelas faces articulares do tubérculo da costela, né? E pelo processo transverso da vértebra correspondente. Então, tubérculo e a vértebra correspondente. Então, as articulações da parede torácica. As costocondrais, ou seja, costo, aqui no caso de costela, condral de cartilagem. Então, em carnívoros, elas são sínfises, ou carnívoros e equinos, né? Elas são sínfises.
e são tipo articulações firmes em suínos e em ruminantes. Aqui tem um textão, mas é para falar pouca coisa. Então, enquanto as cartilagens costais e craniais elas unem diretamente ao externo, isso aqui vocês já devem estar lembrando, formam-se as articulações externo-costais. As cartilagens costais das costelas asternais unem-se por meio de um tecido mole elástico que forma o arco costal. Então, está aqui mais uma vez a explicação por que as craniais são verdadeiras ou externais e as mais caudais são asternais, porque ela é unida ao externo por meio desse tecido mole aqui, ó. Agora as articulações externo, né, costais, com o osso externo ligado às costelas. Bem tranquilo esse assunto aqui. Vamos lá. Então, ó, são articulações condilares que funcionam como articulações em dobradiça. São formadas pela extremidade external condilar da cartilagem costal external e pelas cavidades articulares correspondentes do externo. Aí aqui tem uma exceção, ó. No suíno e no equino, a primeira costela de ambos os lados apresenta uma cavidade articular comum. Se a gente olhar lateralmente, é como se fosse assim, ó. O externo está aqui, aí ele vem, aí ele faz uma reentrância aqui e faz isso aqui, ó. Aí, o primeiro par de costelas, ela entra em contato. Por exemplo, não sei desenhar em 3D. A costela desse lado, ela entra em contato com a desse lado aqui. Ela não articula com o externo aqui e com o externo aqui, tá? Isso aqui só nessas duas espécies, ó. Só no suíno e no equino. Aí as articulações cartilaginosas externais. Elas compreendem, né, as sincondroses interexternais. Vamos lembrar do seguinte, né, que o osso externo ele é formado por vários ossos que são chamados de esternebras, tá? Então, entre esses ossos existe as articulações que depois elas vão se ossificar, tá? E cranialmente e caudalmente ela tem duas porções, que é entre o manúbrio, tá? Que é a parte cranial, e o chifoide, que é a parte caudal. Então, a sincondrose manúbrio external e a sincondrose chifo external. Tem exceção aqui também, tá? Para essa situação aqui, ó. Para o manúbrio, para o chifoide não, para o chifoide continua. Então, é o manúbrio chifo external em ruminantes e suínos. A união não é uma sincondrose, tá? Aqui nessas espécies, ó. Não é sincondrose, é por meio de uma articulação sinovial, tá? Então, só vou dar um repasse aqui para não ficar confuso. Então, a sincondrose, ó, é manúbrio external e a sincondrose chifo external fazem a união do manúbrio ao externo e do chifoide ao externo. Do chifoide ao externo ocorre em todas as espécies. Do manúbrio ao externo não ocorre em ruminantes e suínos, tá? Nesses animais, o que acontece? No lugar de uma sincondrose tem uma articulação sinovial, tá? Então é uma exceção. Gente, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí. As próximas aulas da parte de articulação do esqueleto axial a gente encerrou.
Nas próximas aulas a gente vai falar de articulações do esqueleto pélvico. Okay? A gente começa primeiro pelo membro torácico, encerrando o membro torácico a gente vai falar de membro pélvico. Valeu, abraço, qualquer coisa, estou à disposição.